Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai ser muito bom. Fique com a gente, participe. Durante o programa, vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Hoje nós vamos debater um pouco sobre falência moral. Não sei se essa é a melhor palavra para se colocar, mas a gente vive num tempo, gente, que acontece tanta coisa maluca. No jornal a gente liga corrupção, pai matando filho com mãe, e libertinagem sexual. Às vezes a gente fica até... Eu assisto o jornal, quando acaba, eu fico assim... Um minuto de silêncio de tanta coisa ruim que acontece. Será que vivemos, talvez, a pior época da existência humana no pecado moral, na nossa existência, na libertinagem? Vamos debater e refletir um pouco sobre as coisas que têm acontecido hoje. E, claro, qual é o papel na igreja em mudar tudo isso? Será que a gente consegue mudar o cenário que nós vemos hoje de falência moral na sociedade em que vivemos? Qual a influência da mídia? Qual a influência da cultura também nisso? No Brasil a gente tem uma cultura de samba, de endeusar corpo de mulheres. O quanto isso também influencia o nosso ambiente que vivemos. Para debater um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja Batista Favos de Mel, em Jacarepaguá, meu amigo pastor César Andrade. Pastor César, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, André, a turma aqui, prazer estar aqui com vocês. O tema é fantástico, oportuno, e me parece que nós, leitores da Bíblia, não temos muito direito de nos surpreendermos com o que a gente vê. Porque tudo que acontece aí já estava, ainda que numa proporção, quem sabe, minimizada, já estava previsto. Mas que espanta. Quando você olha sob o ponto de vista humano, o contexto que nós estamos vivenciando. Jesus falou certa feita que se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, essa frase de Jesus me impõe a entender que a iniquidade de hoje é maior do que a de ontem e menor do que a de amanhã. Ou seja, eu tenho que esperar coisa pior amanhã. Até porque tem muito mais gente do que naquela época que foi dito isso. Então me parece que nós estamos vivenciando uma situação que ou eu estou de cabeça, estou plantando bananeira, ou a sociedade está de cabeça para baixo. Porque está tudo errado ao meu juízo, porque os valores, os conceitos que eu tenho, eles não são aplicáveis hoje. Inclusive, se você quiser, a gente vai entrar nisso, no campo pastoral também. Porque você tocou, se a igreja pode mudar isso, a igreja tem potencial para mudar isso. Isso é uma coisa. Mas se nós analisarmos a igreja evangélica atual, nós vamos fazendo um questionamento. Será que ela cresceu ou inchou? E que é uma coisa, e vai ser interessante a gente debater também no campo religioso de fato. Se a gente for entender países onde a maioria, vamos dizer, é um país cristão ou protestante que nos Estados Unidos, às vezes lá é até pior do que aqui em algumas situações. Eu vou debater, existem pesquisas que é interessante. Quando a gente está perto também de questões políticas e a questão moral nesse momento, quando você vai pesquisar, o Brasil ainda é um país muito tradicional quanto à questão, vamos falar de casamento gay, de aborto, tudo ainda se tem uma retenção quanto a isso. Só que parece que na prática não tem nada disso. Na pesquisa, enfim, teoria, somos tradicionais. Na prática nós somos. Vamos debater um pouco sobre isso também, até no campo religioso. Porque países que são ditos cristãos, como os Estados Unidos, meu irmão, o negócio lá, se a gente acha que é ruim no Brasil, em termos de mídia e televisão, lá é 1000 vezes pior. Para falar um pouco também sobre esse debate com ele, que é pastor-presidente da Igreja Vida e Comunhão em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, pastor Carlos Portela. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor para todos, pastores, debatedores. Queridos, olha, é fantástico esse tema, atualíssimo. Acredito eu, faço das palavras do pastor César minhas. Nós temos que esperar para amanhã algo pior. Porque essa iniquidade se multiplica numa velocidade quase que supersônica. Ela se multiplica e isso você vê patente hoje. A informação que nos chega mais rápido dá-nos a dimensão do que está acontecendo. É claro que acontecia há tempos atrás, só que hoje, pelo volume maior da população, ela está se avolumando cada vez mais. Então, amanhã teremos um problema maior do que temos hoje. Infelizmente, eu tenho que dizer. Mas no decorrer do debate, nós vamos acrescentar algumas posições, inclusive o que motivou Deus a destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra em função dos seus pecados. Um deles, que eu separei para falar, é sobre a ociosidade. A ociosidade está relacionada ali dentre as coisas que incomodou a Deus a ponto de destruir. Porque a ociosidade levou aquele povo a fazer maldades que desagradou em extremo o coração de Deus. E vivemos numa geração de ociosos. Eita Deus, será que a igreja também consegue frear esse tipo de coisa, André? Não tem jeito, é irreversível, só vai piorar mesmo. Para debater um pouco sobre isso, recebo ele que é teólogo e conferencista, Max Cassim, meu amigo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado. Muito obrigado
por estar aqui nessa tarde de hoje. É um prazer, é uma honra estar aqui, junto com os pastores aqui, nesse debate que com certeza tem muito o que falar. E uma coisa que eu sempre digo, tanto para os jovens quanto para minha esposa, para todo mundo, hoje em dia eu não me escandalizo com mais nada, a não ser comigo mesmo. Porque eu sei da luta que eu passo para eu manter uma vida íntegra, uma vida se desviando de todo o mal. Então, quando eu erro, eu me escandalizo comigo. Agora, do que está acontecendo, a coisa, cada dia uma coisa nova surge. E parece que nunca teve. Quando a gente pensa, já vimos de tudo, surge alguma coisa nova. Então, creio que esse debate vai cooperar muito com o entendimento de muitos que estão aí nos assistindo nessa tarde aí. Pastor, deixa eu iniciar meu debate contando um diálogo que eu tive com um amigo meu, pastor de jovens, até pouco tempo atrás, num congresso, onde ele falou, André, e ele tem um ministério muito confessional, no sentido que ele se abre para os jovens, ele trabalha muito com isso, e ele deixa os contatos dele, e muitas pessoas se confessam a ele, de alguma maneira, pastor, fiz isso, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Então, ele é uma pessoa que recebe muitos e-mails, muito contato, muitas cartas. Ele falou, André, quando eu abro um e-mail, e ele começa assim, pastor, me ajuda, porque nasci e cresci na igreja, não sou casado ainda e eu tenho relações sexuais frequentes com a minha namorada. Ele falou, André, quando chego com a minha namorada, eu dou um glória a Deus. Aí eu olhei pra ele e falei, como tá dando glória a Deus, tá fazendo sexo? André, eu dou um glória a Deus que é com a namorada. Porque, meu irmão, de cada coisa que eu recebo hoje é tão feio a situação, que quando eu vejo que é entre homem e mulher, eu falo assim, Senhor, muito obrigado porque aconteceu esse pecado. Cara, ele tava brincando no sentido de falar, André, tá tão feia a coisa hoje em dia, que quando o pecado é esse, eu falo, poxa, menos mal. Vocês têm esse mesmo entendimento? Tá tão feio que às vezes, poxa, que bom que é só esse pecado. Se é que a gente pode falar isso, que bom que é esse pecado. Até porque o pecado é uma coisa, a abominação é um passo à frente. Nós estamos chegando a um ponto interessante que no Brasil você pode criticar o presidente da República, você pode criticar os ministros, as autoridades, você pode criticar tudo. Você só não pode criticar o homossexualismo. Verdade. Tá um negócio assim engraçado. E eu estou chegando à conclusão que o homossexualismo já foi aceitável. Hoje, ele está permitido. Será que ele vai ser obrigatório? Porque está uma complicação. Vai ter cota, vai ter cota. Então você vê, que ponto, e é normal, esse pastor está certíssimo. Que bom que o rapaz pecou, porque ele praticou, no caso, não sendo casado, ele fornicou. O adultério teria que pelo menos um partícipe ser casado. Mas o homossexualismo, querendo os homossexuais ou não, e nós não estamos degradando o homossexual, nós estamos apenas defendendo uma tese teológica, o nosso entendimento, ele é um passo à frente do pecado. Ele é uma abominação. A Bíblia fala isso lá em Levíticos. Não deitará homem com homem, porque isso abominação é. Eita, então, vai além. Está escrito, é expresso, não tem interpretação analógica, é interpretação literal. Então, quando o pastor chega ao ponto que nós chegamos, que bom que só pecou. Está ótimo. Então, porque não tá vivemos esse tempo um pouco de falência moral. É bom lembrar que, claro, que hoje com a tecnologia a gente consegue ver tudo ao vivo, em cores, o que está acontecendo. De fato, isso não é vamos dizer, isso que a gente está citando não acontece hoje. Se a gente for até na história bíblica, Sodoma e Gomorra foi citado até antes, já existia esse tipo de coisa, claro que não era tão notório como às vezes é hoje. Mas vocês entendem que estamos pior sim? Parece que cada dia é uma escadinha que vai subindo? Está pior, que ainda mais que tem a força da mídia, de uma forma, ela está sendo manipulada em algumas emissoras, que está induzindo o povo a achar isso completamente de uma forma normal. Então, eu costumo dizer que, há um tempo atrás, alguns programas eram sutis. Então, em algumas novelas, apresentava sempre o homossexual legal. O cara que era homossexual, mas ele era legal, não sei o que, bacana e tal. E hoje em dia já está chegando já no clima já de colocar o beijo entre duas pessoas do mesmo sexo. Então, de uma forma maliciosa, eles estão tentando implantar isso na mente. De repente, não nossa, que já somos já uma pessoa já com mais idade, mais madura, mas de repente para os mais jovens, para daqui a algum tempo eles começarem a aceitar tudo isso. Uma questão de um adultério, uma questão de uma fornicação, uma questão de troca de casal, uma questão de homossexualismo, uma questão de corrupção, para eles acharem que tudo isso é muito normal. Na verdade, a gente sabe que não é, e a tendência disso é cada vez ir piorando mais e mais. Vocês entendem que a gente vai chegar num tempo que não vamos ser mais sensíveis a esse tipo de coisa, a gente vai ver, vai achar normal, não vai falar, é um pecado, porque talvez hoje a igreja ainda traga um tipo de remorso, mas daqui a pouco não vai trazer nenhum tipo de sentimento. Não, a igreja vai sempre ter essa sensibilidade em função dela ter o Espírito Santo, que é o agente
que nos promove incomodador. isso. Incomodador. Ele nos incomoda, nos faz enxergar o Espírito Santo e denunciar. Afinal de contas, somos protestantes. Para esse fim. Para isso temos uma Constituição dada pelo próprio Deus, né? Para sermos protestantes. E quando nós olhamos hoje, a questão bem citada já e não necessita acrescentado, que foi falar de homossexual, mas temos outras coisas que têm sido abomináveis nesse dia de hoje, como, por exemplo, o sexo com animais. Nós estamos vivendo dias em que, declaradamente, zoofilia. Pessoas estão se declarando que têm relacionamento com o seu cachorro, com o seu gato, e com o seu cavalo, algumas, enfim, com animais, sexo com animais. E agora nós temos, esses dias está na rede, o caso de uma senhora que assumiu um relacionamento com a sua filha. Ela esperou a filha fazer 18 anos e assumir um relacionamento homossexual. E ela foi até questionada, mas, segundo a lei, o pastor César pode falar melhor do que eu, como advogado, né? Mas se fosse entre o pai e a menina, poderia ter um problema, né, de incesto. Mas no caso dela, não, porque não há o perigo da... Uma previsão legal nesse caso aí, porque não há, ela fez maior de idade. Exatamente, já, e também não há o risco de gerar um bebê e nada disso por ser duas mulheres, enfim. Você só para eu pegar aqui um gancho, deixa a gente tonto já. Você imagina, a gente não quer só se deter na questão do homossexualismo, mas imagina você o seguinte, do jeito que está hoje a questão do homossexualismo no Brasil, imagina você, a criança que está nascendo hoje. Isso aí. Imagina daqui a 15 anos, quer dizer, daqui a 15 anos já devo estar no céu há muito tempo, mas diga assim, quem tem idade para isso? Então imagina você, o pai de uma criança que nasceu hoje, daqui a 15 anos diz para essa criança assim, meu filho, minha filha, homossexualismo é pecado. Como é que essa criança vai ter a capacidade de captar isso, se a realidade do mundo dela vai ser essa? Vai ser tão comum, tão real, que vai passar a informação de que o homossexualismo é pecado, vai ser uma aberração. Não tem como a criança que nasceu hoje. Isso vai estar virando tão comum, tão banal, tão correto pela sociedade, que o pai daqui a 15 anos, quando tentar incutir isso pela igreja na cabeça da criança, que fizer 15 anos, vai ser louco. Foi o que Isaías disse, a inversão total dos valores morais. O Isaías falou, o certo vai ser tido como errado, e o errado por certo. Deixa eu para rápido break, daqui a pouco a gente volta, e eu já vou colocar algo que me traz um pouco de temor nesse sentido. Claro que eu não vou comparar esse tipo de abordagem de homossexualismo com esse exemplo que eu vou dar agora, mas eu tenho medo, às vezes, de vez em quando eu debato aqui, falo, poxa, 10 anos atrás, ver televisão era pecado, né? Tomar coca, a gente tem essas coisas de usos e costumes. É temerário, às vezes eu paro para ter medo, será que daqui a 15 anos vai ter um programa evangélico, uma TV evangélica, uma Boas Novas? Se eu estiver vivo, não. Mas onde eu vou falar, poxa, naquele tempo o homossexualismo era pecado. Será que a gente vai chegar a esse nível de coisa dentro da igreja? Porque fala, é um absurdo, já tem igreja hoje, mas eu digo assim, será que isso vai afetar o arraial de Cristo? E as pessoas vão olhar, poxa, e dizer que 15 anos atrás era pecado, homem com homem, mulher com mulher, que coisa maluca, né? Será que isso vai ser abordado da mesma maneira que a gente fala, olha, bateria era pecado, calça comprida era pecado? Será que isso vai chegar a esse nível de degradação moral e vai afetar dentro da igreja? Vamos para o break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados volta já já.